Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos para a nossa última aula aí desse bimestre, da nossa disciplina. Queria fazer um resumão, uma revisão de todo o nosso conteúdo que foi aí oferecido na disciplina de Sociologia, então aí geral. Vamos para um chá de motivação, então aí, que o esforço de ir além, sabendo que só querer não basta. É preciso ir além, é preciso da disciplina, é preciso da criatividade, é preciso de abrir mão de algumas coisas, finais de semanas, convivências de família, para poder então aí se formar e né, realizar aí essa trajetória, esse sonho que muitos de vocês aí têm, né. Tenho certeza que vocês vão muito bem se seguir esses slides aqui, né. Deixo aí essa frase maravilhosa de Mário Sérgio Cortella e queria agradecer a estar com vocês nesse aí, semestre. Queria então aí dizer muito obrigada. Eu não conheço o rostinho de vocês, queria muito conhecer rostinhos de vocês, mas já deu para perceber aí através dos textos, através das escritas, o quanto que vocês são dedicados. Parabéns para essa turma. Espero encontrar vocês em outros semestres, em outros anos da psicologia, para aí então crescermos juntos. Um grande abraço para vocês, grato pela oportunidade. Vamos então aí ao nosso conteúdo que foi aí oferecido aí nesse aí bimestre, que vai ser cobrado na prova, tá bom, queridos? Nós falamos de patologia ou muitas vezes psicopatologias, né, são aí os termos parecidos, mas é patologia social. Essa patologia social, a gente usou aí um livro muito aí, de grande referência de Christian Dunker, que ele vai falar que a patologia social, ela não representa um termo técnico da psicologia em si, e sim um termo crítico dos grandes problemas sociais encontrados aí na sociedade. A gente vai trazer o conceito de anomia, aí novamente, que são o enfraquecimento dessas normas, né, o quanto que aí outros grandes fatores influenciam. Então a gente tem aí um agravamento aí do sofrimento aí mental. Assim, essa abordagem crítica das narrativas do mal-estar é interdependente da condição biológica e do meio ambiente aí a qual o indivíduo está aí inserido, tá bom? E aí a gente vai aqui trazer os 4 grandes problemas aí sociais no Brasil. Então nós temos aí 4 grandes problemas, então, aí, sociais no Brasil, que é o racismo, a criminalidade, a desigualdade social e a polarização ideológica política, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui. A gente vai trazer novamente aquele conceito de racismo, que as teorias, então, aí, raciais, elas deram aí surgimento no século, então, XIX, naquele contexto que a Europa estava vivenciando, do pós-iluminismo, daquelas ideias inovadoras, marcada aí desses avanços da ciência, então eles começaram meio que rotular, então, aí, essas raças, essas etnias, tá bom? E aí, a gente tem aí conceitos, né, então equivocadas do darwinismo, o chamado então aí darwinismo social, que aplicava a noção de seleção natural. Então a gente tem aí alguns estudos também da anatomia, do cérebro, da formação, do tamanho, mas ele vai falar mesmo, né, dando essa justificativa desse convívio entre os povos, justificando a dominação dos mais fortes ou aptos, que seriam os brancos, sobre os mais fracos ou menos evoluídos, que seriam os africanos, os asiáticos e aí os ameríndios. Então ele vai falar que tem uma hierarquia aí sobre isso. Logo depois a gente tem a mestiçagem e a degeneração. Então eles vão falar aí que quando se juntam, né, se dá essa mestiçagem, se perde. A ideia de que a mistura entre raças, as mestiçagens, resulta na degeneração das raças superiores, enfraquecendo o sangue branco. Então ele acha que essa junção, essa mestiçagem, aí faria que o sangue branco, então, aí fosse enfraquecido, né. Conceitos equivocados que nós trazemos aqui, que vai gerar esse racismo estrutural aí no Brasil. Então a gente vai ter aí o racismo como uma patologia social que advém do colonialismo, que a gente já estudou aí no primeiro bimestre, que aí o racismo ele apresenta como um sintoma inconsciente estrutural a normalização do quê? Da redução, do reducionismo de um determinado sujeito, pessoa, indivíduo, a cor da sua pele. Então a gente vai ter isso na nossa estrutura, né, a qual o Brasil foi aí sujeita e colonizada. Certo, queridos? Isso então aí é o resumo que a gente tem aí de racismo. Agora nós vamos para as desigualdades aí sociais. A gente vai ver que tem inúmeros, e não desse racismo também é uma desigualdade, a gente vai ter várias outras que nós vamos conversar aqui. Né, a gente vai entender desigualdade como a diferenciação de classes por questões de renda, cultura, política, o espaço geográfico e várias outras formas, né, demais atribuições que evidencia o quê? O favorecimento de determinadas pessoas em detrimento de outras, em detrimento, o que que é? Né, eu tenho mais poder, eu tenho mais hierarquia, eu tenho mais poder sobre aí os demais, tá bom? E aí esse é o conceito de desigualdade. Depois, nós vamos então aí, analisar que
né, as questões sociais, elas também são divididas em 4 pontos importantes, que são a desigualdade econômica, racial, regional e a de gênero. Então nós vamos então aí passar por cada uma delas, tá bom? Vou passar bem rapidamente aí para não ficar tão extenso o vídeo. A desigualdade econômica, a gente já sabe aí que vai ter a desigualdade empresarial, a gente também vai ter aí essa desigualdade econômica de alguns estados em detrimento a outros, uns estados aí têm maior renda econômica, outros têm menos, aí muitas vezes passa por uma questão econômica inferior. A gente tem regiões do sul do Brasil, regiões do Nordeste, com essa grande diferenciação, até uma disparidade muito grande, tá certo? Então a gente tem aí esse desequilíbrio, né, econômico aí entre, né, tudo numa mesma nação, mas esse desequilíbrio econômico dentro aí dos estados de uma mesma federação. Depois nós vamos ter aqui, né, a desigualdade racial, a qual a gente já estava aí falando, né, que a gente já tem essa disparidade, injustiça, né, em recursos, em oportunidades, em recursos, em trabalho, em escola, referido ao que aos grupos étnicos, né, étnicos raciais. Então, causados por preconceito, a gente já tem aí preconceito histórico. Então, essa desigualdade racial, ela não afeta só a população negra, ela afeta também a população indígena, a população quilombola. E aí a gente tem eh, bastante sofrimento, bastante desigualdade, disparidade entre então aí esses povos, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, a desigualdade regional, bem aí tranquilo de diferenciar essa desigualdade, que quer dizer o quê? Por regiões. Então a gente tem o quê? Essa desigualdade regional, e aí, né, na nossa grande nação, nós temos a diferenciação, o que até do preconceito, que a gente fala de preconceito linguístico e preconceito, aí que a gente vai falar da xenofobia, né? Que é a xenofobia, que a gente vai muitas vezes dar risada, rir, de pessoas muitas vezes que veio lá do Nordeste, que tem uma determinada forma de falar, uma pessoa que veio lá do sul, que tem aí né, uma questão um pouco mais parecida com o português de Portugal. Nós temos ali no Rio de Janeiro, eles vão puxar mais o S, aqui em São Paulo vão puxar mais o R. Então, a gente tem o quê? Esses preconceitos linguísticos. Mas isso é uma forma de expressão cultural a qual nós estamos inseridos. Não tem a ver com o que né, com o português, com a língua portuguesa, mas a ver com a regionalidade, a cultura daquele local. Não se tira a regionalidade, né, das pessoas. Por mais que a gente tenha uma norma culta do português, uma norma culta aí brasileira, né, para o português. Mas a gente tem essa regionalidade que é muito rica, a gente não se deve perder essa regionalidade, mas que muitas vezes por meios aí sociais, por meios então aí de músicas, a gente tem esse preconceito, muitas vezes aí preconceito linguístico e a xenofobia, tá bom, queridos? E nós vamos passar para né, a desigualdade de gênero, o preconceito de gênero, né? A gente vai trazer bastante aqui o conceito de Simone de Beauvoir, né? Um nome muito francês, ela era esposa de Sartre, e ela vai, né, trazer o conceito de gênero, né, para a gente não se confundir com o gênero, ele é construído, o gênero ele é construído pela sociedade, as funções masculinas, as funções femininas, tudo isso é construído. Nós nascemos com o nosso sexo, mas isso tudo é construído socialmente. Então, isso é um preconceito que muitas vezes é extremamente desigual. A gente vai ter aí vários aí preconceitos aí de todos os tipos de gênero. E eu queria trazer essa frase aqui para vocês que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino, certo? Então aí é o quê? Né? É o conjunto da civilização, o conjunto da cultura, aí muitas vezes a sociedade que vai formar esses gêneros, tá bom? Então a gente tem essa desigualdade aí de gênero. Nós vamos passar pelo conceito de quê? De violência. Nós vamos então aí para a criminalidade, né? Toda vez que a gente lembra de violência, a gente lembra da criminalidade no Brasil. A gente tem o crime organizado, a gente tem a violência em massa, a gente tem aí, né, nas nossas comunidades onde acontece aí essas violências devido aí essa falta de quê? Essa falta de autonomia, essa falta de visibilidade, essa falta muitas vezes de anulação da voz, está nulo, né, a gente, né, dar voz a esse sujeito estar nulo, então ele vai o que representar em atos, ele vai representar de outras maneiras. Então, a gente vai trazer muito o conceito aqui da psicanálise, né, que a violência humana, ela não é aí tão simples de ser explicada, ela traz aí resultados de complexas forças inconscientes que coexistem, né, e no nosso psiquismo, na nossa mente. As principais razões, gente, mas inclui a pulsão de morte e
que é muitas vezes o quê? A disfunção pulsional, a inveja destrutiva, ao que a autodestruição ou a destruição, tudo que prejudica a si e aos demais, né? Repressão da agressividade e a falta aí da simbolização, a falta muito do que? Desse equilíbrio, né? Todos nós temos pulsão de vida e pulsão de morte, ok? Nós temos, né? Quando uma criança nasce, quando um bebezinho nasce, ela tem a pulsão de vida, a pulsão de morte. São forças que vão existir em nós até o resto da vida. Então, essas pulsões de morte, elas vão sendo, então, ali desenvolvidas nesse desenvolvimento infantil e elas precisam ser o quê? Neutralizadas, elas precisam muitas vezes ser equilibradas. E aí, elas vão o quê? Né, dando lugar a essas pulsões de vida, isso que Freud vai muitas vezes trabalhar, e a gente vai ver por que na violência e na criminalidade, essas pulsões de morte estão aí com mais vigor. Então, ele vai, né, o que a gente já está aqui trazendo, o conceito, né, a gente tem aí Thanatos, que é aí termos, então aí da mitologia grega, que são deuses da mitologia grega, a gente tem Eros, deus do amor, Thanos, que é o deus, então aí, né, muitas vezes da morte, e ele vai trabalhar esses conceitos, né? Nós somos movidos por essas duas pulsões, pulsão de vida, né? Eros que busca a união e a autopreservação da minha vida e as dos demais, e a pulsão de morte que busca aí a desintegração e a destruição da minha vida e a dos demais. Aí a gente volta ao estado inorgânico, que é o quê? Não orgânico, né? Que é aí um estado de morte, tá bom? E muitas vezes nós estamos orgânicos, mas estamos cheios de pulsão de morte. Mais pra frente nós vamos entender isso, mas queria trazer aqui para vocês que o conceito muitas vezes da criminalidade, Freud vai falar que nós nascemos, né? Somos animais libidinais, que é o id. Então nós nascemos aí fora de controle. A gente tem aí todos os nossos impulsos, né? Libidinais, né? Como se fossem animais sem nenhum tipo de do que é correto, o que não é, sem nenhum tipo de lei, de ordem, né, de regra. Então, ele vai passando pela família, pela sociedade, qual vai inserindo, né? Então, nós somos introjetados no Eros, ou seja, na pulsão de vida. Então, nós vamos aprendendo o que é esse amor, nós vamos aprendendo o que são essas regras, nós vamos, então, aí aprendendo. Quando a pulsão de morte não é neutralizada ou atenuada pela pulsão de vida, ela pode o quê? Ser projetada para fora, na forma de que agressividade e violência contra o outro. A violência, portanto, seria uma manifestação externa dessa força interna destrutiva. Então a gente vai trazer aí, né, vários conceitos, muito importante aqui, o conceito de Donald Winnicott, eu gosto muito de Winnicott, que ele vai trabalhar ali com a criança agressiva, a mãe suficiente boa e má, mas Donald Winnicott, ele vai trazer para nós aqui no conceito de violência, que a agressividade natural, ela é reprimida ou encarada negativamente pela família e pela sociedade, ela não consegue ser neutralizada ou equilibrada. É aquela criança que muitas vezes vai ser caracterizada pelo DSM como opositor desafiante, como TDAH, hiperativa, com controle, aí é transtorno de conduta, e depois vai ser o antissocial. Então, ela pode se tornar uma força o quê? Destrutiva, incontrolável, eclodindo em atos de violência, em atos de violência. A violência, nesse caso, é o resultado de uma agressividade reprimida, que ela não foi conduzida de uma maneira equilibrada, que não encontrou uma forma saudável de expressão, uma falha na capacidade do indivíduo de usar a linguagem para nomear e resolver conflitos. Então, na psicologia do desenvolvimento, nós temos ali que a criança fala, o seu psíquico fala através de um desenho, de uma música, de um teatro. Então, é a criança, quando ela se encontra nessa fase agressiva, ela expressa de alguma forma. E a sociedade não neutraliza, a sociedade família não equilibra, a sociedade família julga, rotula, dá um laudo, dá um diagnóstico, e essa criança muitas vezes vai o quê? Essa criança muitas vezes vai ser inserida nesse ambiente de que a linguagem, né, ela não consegue mais verbalizar, então ela vai para o ato. Né, uma falha na capacidade do indivíduo de usar a linguagem para nomear e resolver os seus conflitos. Surge assim o colapso da palavra, quando o diálogo e a simbolização falham. A violência emerge como uma forma de ação concreta e destrutiva, onde o que deveria ser mediado pela palavra é extravado, explosivo em atos, ele dá essa explosão, então, aí, muitas vezes, nos seus atos. Então, o nosso trabalho é um trabalho, muitas vezes, de neutralizar essa agressividade. Quem vai trabalhar com criança, quem vai trabalhar, muitas vezes, aí, com o público infantil, com o público adolescente, vai trabalhar com esse equilíbrio. Todos nós temos, tá bom? Todos nós temos aí, né, a pulsão aí de morte. Logo depois, nós trabalhamos aqui um conceito aí da
ideologia e a polarização política no Brasil, aí origens, causas e consequências. A gente trouxe esse artigo aqui interessantíssimo que eu deixei para vocês aí como texto de apoio, tá bom? E aí a gente vai trabalhar alguns conceitos dele. Então a gente vai trabalhar o conceito, para a gente finalizar a nossa disciplina, o conceito de polarização ideológica política. Então, que a polarização são dois polos aí distintos, né? A política, a gente sabe que todos nós somos seres políticos, e a ideologia é o quê? A ideia sobre algo que muitas vezes ela é distorcida, ela é muitas vezes manipulada sobre a verdade. Então a gente sabe aí que o conceito da polarização política denota uma divisão entre dois polos ideológicos o quê? Opostos. Na política, geralmente, a gente vai ser, então, aí, representados como direita, como esquerda. Assim, os indivíduos possuem ideologias, crenças, conceitos que para eles são reais, absolutos, diferentes, e defendem formas distintas de resolver os problemas da sociedade, certo? E o quanto que as ideologias muitas vezes afetam as pessoas, porque elas vão minando a capacidade do diálogo, a capacidade da legitimação. E aí nós, como que nós, psicólogos, aí podemos identificar os modos de polarização ideológica para ajudar os nossos pacientes e o ambiente social ao qual nós estamos inseridos. A gente tem 5 formas aí de modos de operação aí da polarização ideológica política. A gente tem a legitimação. O que é essa legitimação, segundo aí John Thompson, que ele vai falar? Essa legitimação significa que as minhas ideias, o meu plano de governo é melhor que o seu. Então, só o meu interessa. Então, o meu é legítimo, tá bom? Vota em mim. Segundo, é a dissimulação, ok? Acontece quando os grupos dominantes tentam o quê? Suavizar ou até mesmo negar os problemas sociais, certo? Ele, né, minimiza, ele nega, né, esses problemas sociais. O outro é a unificação. Esse unificação é que, né, os políticos começam a se unir, a se fazer igual com o povo. O que vai nos unir? O patriotismo, ir na bandeira, a religião, o cristianismo. Então, eles começam o quê? A se unir através dessas instituições, desses patriotismos, da instituição religiosa, eles começam a ter os mesmos valores, é como se fosse essa imagem mesmo, né? Esse cabestro aqui, e perde a capacidade de diálogo. Tão bonito seria se você acreditasse em algo, eu acreditasse em outro, e a gente conversasse sobre isso. Chegasse a um ponto, né? Eu te respeito ao que você acredita, você me respeita, né? Porque a crença é sua, né? A crença é sua, e o que eu acredito é meu, e não tem o certo ou o errado, tem o que você acredita. E isso eles vão chamar de unificação, eles querem uniformizar, padronizar todos nesse mesmo pensamento, né? E aí tira a subjetivação das pessoas. Outro ponto que devemos observar é a fragmentação, né? Eles começam fazendo toda essa unificação, mas tem sempre aí a rachadura, que a gente vai chamar dos partidos políticos, e eles começam a fragmentar, certo? Então eles começam a dividir a sociedade, né, em grandes outras ideologias. Até o próprio partido, a gente vê aí grandes partidos que começaram com grandes outros políticos, hoje eles vão se fragmentando ou fazendo novos partidos políticos. E a reificação, certo? Que é o quê? É a naturalização de determinados conceitos e ideias de que certas características, valores históricos são permanentes e atemporais, que não podem mudar. Como a religião, querer introjetar todo mundo no cristianismo. Querer que todos sejam cristãos e esses valores, né? Nós estamos aí numa sociedade onde todos nós temos as nossas crenças, as nossas religiões, as, as nossas filosofias de vida, certo? E eles querem o que? Essa reificação, fazer com que esses valores sejam universais e não se perca, ok? Então, isso são modos de operação da polarização ideológica política. Depois, a gente vai trabalhar, né, como que as redes sociais elas operam. Eu acho muito importante trazer esse tema, porque as redes sociais aí é um fenômeno que está acontecendo através aí, né, do avanço tecnológico desde 1950, aí do avanço da internet, agora da inteligência artificial. Nós temos então aí vários documentários, a gente tem aí vários artigos, até esse artigo que nós deixamos na última aula, nós estamos aí trabalhando nesse tema da polarização política, ele contém depoimentos de funcionários o quê? Das grandes empresas que administram as redes, então, aí, sociais. São relatos de especialistas da área da comunicação. Então, esses relatos, né, que vai trazer aqui ó, é a Kristen Hagris, que vai trabalhar aqui a questão da ética do design da Google, na programação de complexos sistemas de inteligência artificial. Ele vai falar que são utilizados aí estudos sobre a psicologia comportamental. Então, eles estudam psicologia comportamental, o que as pessoas gostariam, né, que os outros falassem, essa
cultura do consumo, eles estudam, aí eu trago aqui até que a psicologia das massas, como acontece, né, essa forma, né, dessa que eles prevê o que a gente vai gostar, para vender-nos mais. Então, eles vão trabalhar com a psicologia comportamental, cujo objetivo é o quê? Nos condicionar para que ficamos cada vez mais tempo entretidos, ligados, conectados. Não importa o conteúdo, pode ser qualquer conteúdo vinculados pelas redes, mas sim o tempo de engajamento e conexão. Esse tempo de conexão, por consequente, é convertido em lucro para essas empresas. Então, não importa o conteúdo, se você está vendo, conversando com a inteligência artificial, a gente está vendo aí grandes documentários, grandes aí anúncios de a inteligência artificial levando pessoas ao suicídio. Por quê? E eu fico pensando o que leva a pessoa a procurar uma inteligência artificial, a conversar, a ter uma capacidade de quê? De conversa e resposta. Existe alguém ali que está escutando o que eu estou dizendo, nem for por forma digitada, e está me dando uma resposta. O que que a inteligência artificial está fazendo? Ela está escutando e dando respostas. Talvez esses adolescentes, essas crianças e essas pessoas muitas vezes viciados aí à internet, ela só quer, gente, ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. E a inteligência, ela quer respostas pelo sofrimento psíquico. E a inteligência artificial dá respostas. Ela dá resposta a esse sofrimento. Ela dá respostas. Não são das melhores, mas ela dá uma resposta. E muitas vezes as pessoas acabam cometendo algum tipo de aí ato destrutivo, como Freud fala. Então, as redes sociais operam dessa forma. Então, gostaria de deixar aqui uma citação muito interessante. Nós fornecemos a você uma pequena dose de dopamina toda vez que alguém o curte, comenta uma foto ou uma postagem, ou qualquer outra coisa sua. Se trata de um LOP, de validação social, um ponto fraco da psicologia humana. Eu, ou os programadores de Zingberg, ele é o criador do Facebook, hoje do metaverso, todos tínhamos consciência disso, e mesmo assim o fizemos. Isso transforma as relações das pessoas entre si e a sociedade como um todo. Só Deus sabe o efeito que isso produz no cérebro dos nossos filhos. Então, ele vai dizer que é um ponto fraco da psicologia humana. Serve para muita coisa boa, mas para a psicologia humana, que já tem um sofrimento emocional, também ela serve para muita coisa de pulsão de morte. Então, esse ambiente, muitas vezes, ele vai configurando e prevendo todos os conteúdos aí que você gosta de consumir, transformando então os indivíduos em produtos. É um tipo de mercado que nunca existiu antes, tipo de capital que nunca existiu aí antes. E aí, o que isso tem a ver com política, né? Tem a ver que os políticos operam de forma semelhante com essas mídias. Hoje, com as redes sociais, o objetivo é unir os extremos, inflamando o quê? Paixões e cultivando ódio. É isso que a gente vai ter lá no livro de Giuliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos. E aí ele vai terminar dizendo que, né, esse artigo, esses autores, né, argumenta, né, Empoli argumenta que os programadores, os influenciadores, os políticos e todos os personagens envolvidos nesse sistema agem de forma semelhante nas campanhas políticas. Seriam como uma espécie de engenheiros do caos, tá bom? Então, a gente tem aí os engenheiros do caos que vai o quê? E alienando muitas vezes as pessoas, e as pessoas realmente acreditam e lutam aí por esses grandes líderes políticos, tá bom, meus queridos? Bom, vamos agora então aí para as consequências emocionais dos problemas sociais no Brasil. A gente tem aqui, ó, grandes problemas sociais aí no Brasil. A gente tem o racismo, a gente tem a violência, a gente tem desigualdade social, a gente tem a polarização ideológica política. E todos eles causam aí transtornos parecidos. Então, a gente tem aí que o racismo, ele vai causar a falta de pertencimento, a falta de subjetividade, aí gerando uma pessoa que tem falta de pertencimento na sociedade, ele muitas vezes se sente depressivo, se sente muitas vezes ansioso, porque não consegue dar uma resposta a qual a sociedade espera dele. Logo depois, a gente tem aí que Freud vai falar muito para nós aí, né, que a desigualdade vai trazer aí uma culpa, uma posição inferior, de menos-valia, né, assim também se dá com a criminalidade, assim também se dá aí com o racismo, assim também se dá a pessoas que sofrem aí com a desigualdade, gerando sentimento de culpa, agressividade contra si. Foi aí o que Freud chamou de mal-estar na civilização. Aparece aí no sujeito uma violência da pulsão de morte contra o eu. O sujeito não consegue então aí formar uma identidade, ou seja, uma identidade que agrade à sociedade.
sua personalidade fica incompatível com a cultura, não agrada a cultura, então é melhor rotular. Né, então é melhor falar que ele tem transtorno, vamos jogar lá para os hospitais psiquiátricos, vamos deixar lá internado, nesses hospitais aí que existiu aí, né, que graças a Deus com a reforma psiquiátrica isso foi dissolvido. Então, o que pode gerar em muitas pessoas transtornos de personalidade, dissociações, despersonalizações, desrealização e transtornos de ansiedade generalizada e a depressão, que muitas vezes a gente tem a depressão aí maior e o transtorno depressivo persistente, tá bom? E aí a gente tem aqui a despersonalização, o que que caracteriza, né, esse distanciamento da realidade, as pessoas muitas vezes essa desrealização como natural, essa despersonalização das personalidades, as pessoas achar que estão se vendo de fora dessa realidade, os transtornos de personalidade, que aí a gente tem 12 transtornos de personalidade, que advêm das diferenças, que advêm aí dos problemas sociais. A gente tem aí os sintomas de ansiedade, que configura aí transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vai chamar de TAG, tá bom? E os transtornos depressivos, a gente tem o transtorno depressivo maior e o transtorno depressivo persistente, tá bom, meus queridos? E aí a gente também tem aí causas da violência, né? Pessoas que estão muitas vezes expostas a essas cenas de violência, tiroteios, morte, falta de segurança, o ambiente muitas vezes que a gente tem nas comunidades, nas periferias, nas pessoas que estão à margem, a gente aí muitas vezes tem um transtorno de estresse pós-traumático com essas cenas e essas cenas de violência que a gente vai chamar de TEPT. E aí a gente tem também a agressividade e o déficit cognitivo dessas crianças, muitas vezes, que enfrentam e crescem dentro aí desses ambientes. A gente tem a evasão escolar que contribui para manter a criminalidade. Tá bom, meus queridos? E, para nós finalizar, a gente tem um sofrimento psíquico generalizado. Então, pessoas que enfrentam esses problemas sociais e de forma um pouco mais evidente, racismo, desigualdade social, criminalidade, a gente tem muitos moradores, aí pode apresentar sintomas como irritação, insônia, desesperança, queixas físicas, dor de cabeça, dor no estômago, baixa autoestima, que são manifestações físicas do sofrimento mental decorrente da violência estrutural que nós temos, certo? E a polarização política que traz grandes alienação aí para nós, tá bom, meus queridos? Esse foi todo o nosso conteúdo desse aí bimestre. Deixo aqui todas as referências que nós utilizamos nas nossas aulas, aqui elas estão completas, e muito obrigado por vocês estarem comigo nesse semestre. Um grande abraço para vocês e a gente se vê. Beijo, qualquer dúvida estou à disposição.